Insanity Sans e Delta Sans. Um assassino contra um protetor. E se o Delta fosse pra Aldo Insanity e eles se encontrassem? Quem ganharia? É nisso que você vai descobrir. E aí, jogadores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Plus Sans. E no vídeo de hoje vou fazer o versus do Delta Sans contra o Insanity Sans. Ambos canônicos. Tá, mas por que eu estou fazendo esse versus? Por dois motivos. Primeiramente porque tem uma animação bem famosa atualmente do Insanity contra o Delta. E o segundo que é que o próprio portador da Aldo Insanity colocou lenha na fogueira, dizendo que o Delta perderia pro Insanity, mesmo sem o Insanity salvar ou carregar. Então fica confortável, pega a pipoca e vamos lá. Versões utilizadas. Vamos usar o Delta do terceiro episódio de Ultra Tale. E sobre o Insanity, vamos usar a versão dele depois que ele mata todos os monstros. No entanto, como o Insanity não possui feitos de velocidade, vamos igualar a velocidade dos dois, para ficar mais justo a análise. Vamos começar falando de AP entre os dois. O Delta Sans na base possui feitos nível construção contra a Omega Chara. No entanto, na luta contra o Echo Gaster, ele aparentemente possui construção larga, que é o que eu vou considerar nesse vídeo, mas como não tem o cálculo, vocês podem desconsiderar e considerar apenas o nível construção. No entanto, não acho improvável isso pro Delta na base. Sobre o Insanity, ele foi dito pelo portador da AL tendo construção larga em durabilidade. E como durabilidade igual a AP físico, o AP dele empata com o Delta com construção larga. Sobre durabilidade, tanto o Delta como o Insanity apresentam durabilidade nível construção larga. Então também é um empate, sem muito segredo. Agora, sobre inteligência e QI de batalha, esses pontos são obviamente do Delta Sans. O Insanity é burro em quase qualquer coisa tirando lutas, o que coloca o Delta acima dele. Já em QI de batalha, o Insanity foi dito como muito inteligente, usando blasters, ossos, e sabendo ser defensivo quando a situação pede. Já o Delta também é inteligente em combate, basta ver as lutas dele. Fora que ele pode mudar o estilo de batalha caso ele esteja perdendo ou o estilo de batalha atual não esteja tendo efeito. Sobre experiência, o Delta é superior. Primeiro porque os eventos do Insanity acontecem quando tinha apenas 3 almas humanas no subsolo. E os eventos do Delta acontecem quando tinham 6, além que o Delta passou um tempo significativo nas ALs, ganhando ainda mais experiência. Já em experiência em batalha, esse ponto é sem dúvidas do Insanity Sans. O que a gente sabe sobre as lutas do Delta? Ele lutou contra a Omega Chara, Cross, Horror e Echo Gaster. Já o Insanity lutou praticamente contra o subsolo inteiro. Mas e em estamina? Bem, sabemos que o Insanity possui estamina infinita, e que o Delta não possui isso. Ou seja, acho que isso é um pouco óbvio. Ainda bem. Agora falando sobre combate, ou seja, quem é o melhor combatente? Não me diga. O Insanity luta mais como um animal brutal e raivoso enquanto o Delta é tipo um faixa preta, colocando ele muito acima do Insanity Sans. Mas quem tem mais poderes, melhores poderes e quem usa eles de forma mais eficiente? Bem, o Delta possui uma gama de habilidades maior que o Insanity, como suas luvas, reflexão de ataques, raio de boca, blaster de costas, regeneração, modo bravura, nullificação de controle, manipulação de rochas e criação de portais. As coisas que o Insanity Sans possui de diferente são ossos pontiagudos, laranjas, um efeito de sangue, resistência à morte ou save, load, o reset o hard mode, que se você não sabe o que é um modo sério. Se quiser saber mais sobre o Insanity vê o meu último vídeo que fala tudo o que eu achei sobre o Insanity Sans. Mas o Insanity possui um poder muito forte que é deixar o like no vídeo. Qual é, mano? Você já tá aqui e ainda não deu like nem se inscreveu? Dá uma força aí. Voltando ao assunto. O Delta possui mais poderes. Mas e quem tem os melhores poderes? Esse ponto é indiscutivelmente do Insanity. O reset, save e load são poderes muito roubados que se forem usados da forma certa, garantem a vitória contra a maioria dos inimigos.
E para finalizar, quem usa seus poderes de forma mais eficiente? O Delta é bem melhor, simplesmente porque o animal do Insanity simplesmente luta da mesma forma contra todo mundo no subsolo cada vez que ele reseta. O próprio portador da AU chamou ele burro. Imagina você tá numa briga de faca e você ganha mas fica muito ferido. O que você faz se pudesse voltar no tempo? Simples. Iria ganhar de novo com menos feridas. Mas o Insanity ia voltar no tempo pra fazer tudo de novo. Puta que pariu. Me desculpe, eu tô alterado, é burro! 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 Ao que parece a insanidade é contagiosa. Agora vamos falar sobre as fraquezas deles dois, começando pelo Insanity. Ele não é muito inteligente. Ah, vá, é mesmo? E não possui um bom raciocínio, sendo bem mediano nas batalhas. Ele possui apenas 1 de HP, fazendo ele morrer com qualquer ataque. E sobre o Hard Mode, mesmo fazendo ele mais difícil, o Insanity começa a morrer lentamente pela grande quantidade de energia que ele recebe. Sobre as fraquezas do Delta, a única que eu achei é que ele gasta muita energia com grandes explosões de magia, o que pode ser prejudicial para lutas longas. Beleza, eu falei, mas quem ganha a luta entre o Protetor das AUs e a Insanidade Pura? Bem, eles estão empatados em AP e durabilidade, mas o Delta só precisa acertar 2 ataques no Insanity. Eu digo 2 por causa da resistência à morte, que faz o Insanity ficar vivo até ele ser acertado de novo. E como a velocidade está equiparada, o Delta poderia fazer isso sem problemas, além de que o Insanity não pensa muito. Os dois vão lutar no corpo a corpo, ou seja, o Insanity não teria por que ser defensivo. Delta é bem mais inteligente e pode voar, algo que deixaria o Insanity na desvantagem, sem poder fazer muita coisa. E acho difícil o Insanity ativar o Hard Mode, já que o Delta não luta para provocar ou se mostrar superior, e sim para proteger os outros. Então provocar não faz muito sentido pro Delta mais atual. Acho que depois dessa análise, vocês já viram que essa luta seria uma vitória garantida pro Protetor das AUs, Delta Sans. Agora vamos para minha parte favorita. Os contra-argumentos que vão defender o Insanity Sans. Mas o Delta provocou a Omega Chara, então logo ele vai provocar o Insanity, ativando o Hard Mode. Aquele era o Delta do primeiro episódio. A partir do segundo ele não provoca mais seus inimigos como vimos com o Cross. Fora que de que adianta aumentar a dificuldade dos ataques se isso não iria adiantar de muita coisa. O próprio Insanity começa a morrer quando ativa ele. Mas o efeito de sangramento poderia ser um problema pro Delta. Sim, com certeza. Mas não sabemos o quão forte esse efeito de sangramento é. Mas digamos que isso fosse relativo ao karma, de que adiantaria? Sendo que é bem mais provável o Delta acertar o Insanity do que o contrário. Insanity poderia apenas spamar ataques, já que a estamina dele é infinita. Você está certo. Ele poderia. Mas o Insanity não gosta de usar os blasters, nem mesmo quando começa a perder, e é mais um Sans de porrada assim como o Delta. E mesmo que por um milagre o Insanity vença o Delta base, ele poderia ativar o modo bravura e acabar com o Insanity de vez. E agora o argumento que muitos vão usar. O Insanity pode carregar e salvar infinitamente. Sim, ele pode, mas depois de milhares de horas ele desistiria, como dito pelo próprio UTF, fora que o Insanity luta da mesma forma quando reseta ou salva. E o fato do Delta não poder lembrar do reset, basicamente é um ótimo aliado, porque como o Insanity luta da mesma forma, quando ele finalmente desistisse, para o Delta, seria como se fosse a primeira vez dele enfrentando o Insanity. Então simplesmente o Insanity tem 0% de chance de vitória, mesmo se ignorarmos a grande velocidade do Delta. O vencedor dessa análise é o Protetor do Multiverso, Delta Sans. Muito obrigado por assistir e se puder deixa o like, se inscreve e compartilha para quem gosta. Tentem não tomar um game over. Falou!